Bem-vindos à nossa aula de ETF. Os ETFs que são uma das formas que você pode se expor a ativos internacionais, é um dos ativos que você pode comprar. Então nessa aula a gente vai ver o que são os ETFs, nós vamos ver algumas ferramentas e algumas técnicas para você analisar os ETFs antes de decidir por investir neles ou não. E nós também vamos passar pelas vantagens e desvantagens dos ETFs. Então, ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund, ou Fundo Negociado em Bolsa, traduzindo. Diferentemente dos fundos de investimentos convencionais, que têm gestão ativa, onde um gestor realiza a alocação dos recursos, os ETFs são fundos negociados em bolsa focados em gestão passiva. Então, os ETFs eles são ativos que podem ser comprados, compostos por uma coleção de outros ativos. Eles podem ser vistos como cestas compostas por muitos investimentos, então. Eles têm sua cotação variando de acordo com a performance dos ativos que compõem, proporcionalmente ao percentual que cada um equivale dentro do ETF. Então, os ETFs normalmente são lastreados em alguma categoria de ativos, como índices, commodities, setores específicos, títulos públicos. E o investidor não precisa ativamente ficar comprando e vendendo as posições. O ETF faz isso automaticamente para o indivíduo. Então, quais são as vantagens do ETF? Ele tem uma baixa taxa de administração, em média em torno de 0,4%, enquanto um fundo ativo cobra 2% de taxa de administração e mais uma taxa de performance, quando a rentabilidade for maior que um benchmark. Vale a pena a gente dizer aqui que os ETFs nos Estados Unidos, eles pagam dividendos aos investidores e o dividendo cai na conta do investidor. Enquanto os ETFs aqui no Brasil, eles não pagam dividendos, eles reinvestem o dividendo que as empresas pagariam em mais cotas para o investidor. Então, por exemplo, se você comprar um ETF, o SPY, o SPY lá nos Estados Unidos, que é o ETF que lastreia o S&P 500, o SP 500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O que você vai estar fazendo ao comprar esse ETF? Você está comprando uma cesta que se expõe aos ativos do SP 500. Então, o que ele vai fazer? A cada trimestre, ele vai renovar a carteira dentro dele, de acordo com as regras do SP 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos com maior valor de mercado, e isso é atualizado trimestralmente. Então, ao você comprar esse ETF, você está se expondo a essas 500 empresas, e, de acordo com a performance delas, o seu ETF vai valorizar ou desvalorizar. E os dividendos pagos por essas empresas do SP 500 também vão cair na sua conta, Hoje em dia, o dividend yield do SP 500 está um pouquinho abaixo de 2%. Enquanto se você comprasse aqui no Brasil o IVVB11, que também é um ETF que acompanha o SP 500, mas que é negociado no Brasil, esse ETF, quando as empresas te pagassem dividendos, em vez de você ter o dinheiro caindo na sua conta, esses dividendos seriam reinvestidos em mais cotas desse ETF. Então tem essa diferença que precisamos exaltar. Os pontos negativos do ETF são o quê? É a baixa flexibilidade de escolha dos ativos, você está preso, entre aspas, às regras do ETF, enquanto num fundo ativo ou você mesmo gerindo, o gestor ou você podem comprar e vender ações quando bem quiserem. O ETF ele vai seguir aquelas regras dele, seja seguindo o SP500 ou comprando só empresas, sei lá, você quer comprar um ETF para se expor aos setores, setor de tecnologia, então o ETF de tecnologia vai comprar só ativos do setor de tecnologia, ou um ETF de dividendo, as 50 empresas que mais pagam dividendo nos Estados Unidos, ponderadas pelo valor de mercado. Então, enfim, existem inúmeras regras, mas você vai estar preso dentro dessas regras do ETF. Então, temos as vantagens e as desvantagens. Então, também vale citar que a indústria de ETFs nos Estados Unidos é muito maior do que a brasileira, A gente pode dar alguns exemplos de ETFs encontrados nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos a gente pode citar, vamos começar, o TUR, por exemplo. O TUR é um ETF administrado pela BlackRock, que investe em ações listadas na Turquia, uma espécie de índice de ações da Turquia. E ele é lastreado em 48 empresas do país, sendo que as 10 maiores participações equivalem a 59,69% da composição do ETF. A gente pode citar outro ETF, o SHV. O SHV é um ETF que é lastreado em títulos do Tesouro Americano, de curto prazo, renda fixa. É uma alternativa de reserva de liquidez nos Estados Unidos para o investidor que queira ter investimento em renda fixa lá para poder aproveitar oportunidades. A gente tem um SPY, como eu já citei, que é um ETF que investe nas ações do SP 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui dentro do Brasil, a gente pode citar, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que replica os ativos do índice Bovespa. E o índice Bovespa ele pondera a exposição dos ativos pelo valor de mercado, pelo free float das ações no índice. A gente tem aqui no Brasil o Small 11, SMAL11, que é um ETF lastreado no índice Bovespa Small Cap. Ele compra os ativos que estão fora dos 85% de empresas com maior valor de mercado dentre todas as empresas do Bovespa, em ordem decrescente. Isso só para a gente citar alguns exemplos de ETF. Então lá fora, a indústria, existem milhares de ETFs, enquanto aqui no Brasil a gente tem dezenas.
né? Essa daqui foi apenas uma introdução. Vamos olhar agora uma ferramenta bastante interessante que você pode utilizar para selecionar os seus próprios ETFs, caso se encaixe na sua estratégia de investimento, no seu perfil de investidor, ser um investidor de Exchange Traded Funds, os ETFs. Então, pessoal, vamos olhar aqui um site que é bastante útil para a gente analisar nossos ETFs antes de decidir investir ou não nessa classe de ativo. Então, vamos aqui, etfdb.com. DB vem de database ou banco de dados, né? Então etfdatabase.com, só que etfdb.com. Vamos dar uma olhada nesse site, que ele é bastante útil. Vou ensiná-los a mexer. Então, o site aqui, a página inicial. E o que a gente vai fazer? A gente pode aqui entrar em qualquer ETF que a gente quiser, né? A gente pode desde fazer screening e analisar o universo de ETFs ou analisar ETFs individuais aqui, se você já souber qual você quer encontrar. Então vamos fazer um exemplo, né? Vamos começar pelo ETF do SP500, o SPY. Então vamos aqui, ó, na busca, SPY, vai aparecer aqui embaixo, SPDR, S&P 500 ETF, vamos colocar nele. E aqui a gente vai aprender a entender o que é esse ETF, né? Então aqui temos o preço, né? $304,32 atual do ETF, isso eu estou falando é nesse dia, né? Isso varia ao longo do pregão. A última variação $1,35, 0,45% para cima, ok. Então aqui a gente tem o emissor dele, a State Street, né? A taxa, que é Expense Ratio, isso daqui é a taxa de administração que você vai pagar anualmente, então a gente pode ver que nesse caso é bem baixa, 0,09%. Em comparação, né, a gente pode ver, por exemplo, fundos ativos, como citado no início, chega a ter uma taxa de administração de 2%, então a taxa de administração aqui de 0,09%. Né? Aqui ó, o Index Tracked, qual que é o índice, né, lastreado que ele segue? É o SP500. E o que a gente pode ver aqui interessante também? Vamos ver aqui, Dividend and Valuation, e aqui a gente vai ver quanto de dividendo ele está pagando e como alguns múltiplos de valuation. Então aqui que a gente pode ver PE Ratio. Nesse caso, PE Ratio é o quê? É o PL aqui no Brasil, preço dividido pelo lucro líquido, né, médio. Então o que ele está mostrando aqui para a gente? Está falando que o PE Ratio atual do S&P 500, do SP500, está em 17. Né? Então é como se você estivesse pagando 17 vezes na média, né? A média das 500 empresas ponderadas pelo preço é como se você estivesse pagando 17 vezes o lucro líquido que essas 500 empresas entregaram no último ano. Né? Então isso daí é para você ter, isso não diz se está barato ou caro, né? Você tem que comparar com taxa de juros, enfim, mas você tem que levar em consideração taxa de juros, imposto de renda, como está a alavancagem das empresas, né, ao longo do tempo. Mas é um bom múltiplo para você ter uma noção como está o valuation atual, por exemplo, aqui do SP500. A gente pode ver o dividend, né? O dividend yield está atualmente em 1,91%. O que isso quer dizer? Quer dizer que os dividendos distribuídos pelo ETF nos últimos 12 meses, com relação ao preço atual, ele estaria te dando 1,91% ao ano de retorno na forma de dividendos, né? Isso sem contar a cotação. Né? Então essas daqui são duas métricas interessantes para a gente olhar. Outra que a gente pode olhar, a gente já viu, mas vamos ver de novo o Expense Ratio, né? A gente viu 0,09%, aqui é a média da categoria 0,43%, então é um ETF mais barato do que a média da categoria, né? Interessante, bom pra gente. Aqui a gente pode olhar em Holdings, acho que é outra parte que a gente pode destacar. Holdings, você vai ver quais são os ativos que estão dentro desse ETF. Né? Então aqui a gente pode ver, a gente sabe que esse daqui ele segue o SP500, então ele deve ter as empresas do SP500, né? A gente pode ver aqui, ó, o SP500 dá até um pouquinho mais de 500 empresas, né? São 506 empresas. Podemos aqui, ó, Number of Holdings, 506, né? O percentual de ativos no top 10, então quanto do ETF são os 10 primeiros ativos. Você pode ver aqui que 25,74% do ETF está concentrado nos maiores 10 ativos. Você pode ver que 31,22% está concentrado nos maiores 15 ativos, né? Esse aqui, Percentage Assets in Top 15, e no Top 50, 53,82% dos ativos. Então, se você olhar desses 506, né, só para esse último aqui, dentro dos 506, os 50 que tem a maior representatividade, eles equivalem a 53,82% desse ETF. E aqui a gente pode ver as 15 maiores posições deles, né? A gente pode ver a maior de todas, Microsoft, é 5,5% do ETF, Apple 5,23% do ETF, Amazon 4% do ETF, enfim, essas daqui seriam as mais relevantes. E aqui, como a gente pode ver aqui embaixo,
o top 15 equivale a 31,22% do ETF. Então, um terço quase da sua posição vai estar nesses 15 ativos, metade da sua posição mais ou menos vai estar nos maiores 50 ativos e o restante, né, os últimos 47% aí mais ou menos, vão estar nos últimos 456 ativos. Né? A gente pode ver outro aqui também, outro que a gente tinha citado, um que é bom para reserva de liquidez lá fora, o SHV. Vamos ver o que ele nos diz do SHV. Então, iShares Short Treasury Bond ETF, né? Short Treasury seriam títulos de curto prazo do Tesouro Americano. Aqui a gente bate o olho no ETF, está $110,79. A volatilidade do último dia foi 0,02%, ele varia muito pouco, né, os títulos públicos americanos. A taxa de administração 0,15% ao ano, né? iShares é o emissor, iShares que é da BlackRock, então é o ETF da BlackRock. Vamos ver aqui o dividend dele. Ele não tem o valuation, né, não tem preço-lucro, porque são títulos de renda fixa. E a gente pode ver que ele está dando um yield de 1,89%. Né? O que é isso? Se você pegar os dividendos, né, o rendimento desse ETF que caiu na sua conta nos últimos 12 meses, ele estaria te dando no preço atual de $110,79, 1,89%, né, de retorno ao ano. E aqui a gente pode ver de novo os expense ratios. Novamente, esse daqui ele tem quanto de expense ratio? Tem 0,15%, né? E a média da categoria 0,21%, então também abaixo da média da categoria, interessante. Vamos olhar também as holdings, acho que essas 4 primeiras aqui do lado, né, são os principais. Você tem que ver o profile, o dividend valuation, expense ratio and fees e holdings, que seria o quê? O perfil, né, do ETF e o preço. O dividendo, quanto ele pagou de dividendo, quanto está pagando de dividend yield atualmente, e o valuation, né, a métrica do preço-lucro. E aqui, em expense ratio and fees, a gente vê quanto que é a taxa de administração e se tem mais taxas. Né? E holdings, a gente está vendo de fato os ativos que estão dentro desse ETF. Então aqui que a gente pode ver, são vários títulos do Tesouro Americano, né? Basicamente, títulos do Tesouro Americano, 56 tipos diferentes de ativos dentro do ETF, que é number of holdings, ativos no top 10 e tudo mais, mas aqui é basicamente tudo título do Tesouro Americano. A gente pode ver, por exemplo, vamos ver aquele lá que a gente citou, o TUR, por exemplo, você quer se expor a países, existem ETFs de vários países, né? Vamos ver o TUR, que é o da Turquia, por exemplo. Lembrando que aqui a gente só está passando por esses para dar conhecimento, não é nenhuma recomendação, né? Isso aqui, acho que cada um tem que adequar o seu perfil de investimento. Vamos ver, o TUR, iShares MSCI Turkey ETF. Então, preço, no último fechamento de mercado, $21,61. Aqui a gente pode ver o expense ratio um pouco maior, né? 0,59%. Também é do iShares, que é da BlackRock. Vamos ver dividend and valuation. Lá na Turquia, a gente está pagando um preço-lucro médio para essas empresas de 7,13. Então, assim, teoricamente, o valuation dessas empresas está bem mais baixo, né, do que o do S&P 500. Claro, aí você tem que pensar qual é o momento qual a perspectiva do país Turquia, né? As empresas lá são boas, ele é um pouco menos diversificado, como a gente vai ver, do que o S&P 500, mas, né, às vezes você compra no momento oportuno de crise em algum país e você acredita que o cenário futuro do país é positivo, você pode, em vez de analisar um ativo por ativo, você pode comprar uma cesta, como por exemplo da Turquia, mas tem para vários países, tem para a China, tem para a Argentina, para o Brasil, né? Enfim. O dividend yield atual, olha só aqui, 4,11% no TUR. Se você pegar o dividendo distribuído nos últimos 12 meses e pagar o preço atual de 21,61, é como se você estivesse levando 4,11% de retorno. Né? E aqui a gente pode ver o expense ratio and fees, também 0,59%, só que aqui a gente pode ver a média da categoria seria 0,52%, então um pouquinho acima da média da categoria, as taxas administrativas. E as holdings, né? Quais ativos a gente tem? São empresas turcas. Então a mais concentrada seria essa BİM Birleşik Mağazalar, com 12,72%, a Garanti Bankası aqui com 8%. E vocês podem ver, né? Vai ficar difícil falar o nome de todas aqui em turco, mas seriam essas empresas. Vamos ver aqui embaixo as análise de concentração, né? Concentration Analysis. Eles têm 44 ativos, né? Os 10 ativos mais relevantes, eles equivalem a 61,2% do ETF. Os 15 ativos com maior concentração equivalem a 72,67% do ETF. E se pegar o top 50, 100%, afinal a gente tem 44 ativos no total, né?
Então aqui esse site é bastante interessante, a gente pode pesquisar como a gente viu ETF por ETF, né? Aqui fica a seu critério, dá para se divertir bastante. Aqui você pode também, então aqui em Database a gente pode ver, né, filtrar ETFs por várias características, né? Aqui, por exemplo, Asset Class, você vai filtrar os seus ETFs por classes de ativo, então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem ETFs de alternativas, a gente tem ETFs de títulos de renda fixa, ETFs de commodities, ETF de câmbio, de moeda, ETF de ações, que seria equity, ETF de multiativos, né, multi-asset, de ações preferenciais, que lá nos Estados Unidos são um veículo de pagamento de dividendos, de real estate, que seria de setor imobiliário, aqui volatility, que é focado em volatilidade. Aqui você pode ver, por exemplo, de ações aqui, eles têm 1.559 ETFs, né, disponíveis, você pode brincar aqui. Pode brincar por setor também, sector. Então aqui, produtos de consumo discricionário, que seriam consumer discretionary, seriam produtos que você não precisa para viver. Uma bolsa da Louis Vuitton é um item discricionário, né? Você não precisa dela para viver. Aqui consumer staples seria bens de consumo, né? Aí coisas mais que você precisa necessariamente para o seu dia a dia. Energy, que diferente aqui do Brasil, em vez de energia, né? Setor de energia elétrica, é petróleo, gás natural e gás natural e carvão, por exemplo, né? A energia em si, que nem aqui o setor elétrico seria power ou utility, né? Nesse caso aqui seria utility. Financials, que aqui teria bancos, healthcare, que é setor de saúde, industriais, materiais, imobiliário, tecnologia, telecomunicações e utilities, que seria saneamento, energia elétrica, etc. Então aqui a gente tem de tudo, né? Você pode vir aqui por industry também, por região, né? Você quer, quero ver de países diferentes, então você tem aqui ETF da América Latina, de mercados emergentes, enfim. Esse site aqui dá para você brincar bastante, né? Você vem no database, tools, vai ter screener, mas acho que o principal que a gente tem que ver seria o seguinte, né? Primeiro, o preço, né? A cotação do ETF, quanto você estaria pagando para você ver se você tem para comprar o ETF, você tem que olhar o emissor, é interessante ver quem é o emissor do ETF. A gente tem que olhar a taxa de administração do ETF, sem dúvida. Nós temos que dar para dar uma olhada, dependendo se couber no caso, o valuation do ETF. Nós olhamos o dividend yield do ETF, né? E também compara todas essas métricas às outras alternativas de ETF, né? A taxa de administração desse ETF. Será que eu consigo encontrar um ETF que é igual ou parecido com a taxa de administração mais baixa? Né? Então vale a pena a gente olhar todas essas características antes de optar por comprar um ETF ou não. E, por exemplo, é muito fácil comprar ETFs, né? Você compra ele como qualquer outra ação. Aqui eu até vou colocar a lista. Se você for na Avenue, né? Só um exemplo, a TD Ameritrade tem até mais ETFs do que a Avenue, mas a Avenue já tem bastantes. Então, se você olhar aqui eu tenho a lista de produtos disponíveis na Avenue. A gente pode ver, aqui se a gente for para a linha final, eles têm 3.461 produtos, né? Se olhar ali a lista, como ele começa, acho que no número 3, isso, com esse número 3, então seria isso. E dentre todos esses ativos que você pode comprar, né? Quantos são ETFs? Vamos ver aqui, 1.513 resultados procurando ETF nessa lista, então a gente tem mais de 1.500 ETFs, né? Só para a gente dar uma ideia. Quais são as considerações finais? Acho que ETFs eles são bastante interessantes para o investidor que quer investir de forma passiva. Se você não quer ficar ativamente comprando, vendendo ações, não que, claro que a gente investe para o longo prazo, né? Mas se você compra uma ação que ela está subavaliada com relação ao valor intrínseco e você quer vender ela no valor intrínseco, você tem que estar de olho na empresa, você tem que estar acompanhando a empresa, né? Você tem que saber ponderar os ativos dentro da sua carteira. O ETF ele vem para a pessoa que ela não quer ter o trabalho, ela não quer estar estudando os ativos profundamente, então ela pode comprar simplesmente o ETF do S&P 500 ou de títulos públicos ou de qualquer país e deixar lá para o longo prazo que o próprio ETF ele vai ponderando, né, a sua cesta de ativos que você está exposto com relação às regras que ele tem, né? Então isso acho que o Warren Buffett, por exemplo, ele vai deixar todo o dinheiro dele alocado, depois que ele não estiver mais entre nós, né? Vai deixar 90% da sua fortuna no ETF do SP 500 e 10% em títulos de renda fixa do governo, né? Porque ele sabe que o SP 500 está comprando uma cesta da economia americana e no longo prazo você cresce junto com a humanidade, junto com a economia dos Estados Unidos. Portanto, ETFs. Eu acredito no futuro dos ETFs, porque se a gente olhar para a indústria de
de fundos ativos, a gente vê que eles cobram muitas taxas, mas a maioria dos fundos ativos perdem para a rentabilidade do SP500, né? Então, se o gestor que você está pagando 2% do seu dinheiro todos os anos e mais taxa de performance, ele não consegue nem bater o índice que você pode comprar e não fazer nada e ganhar aquele retorno, não faz sentido, né? Você pagar taxas para um administrador que não vale o dinheiro dele. Ainda mais anualmente, né? 2% anualmente, isso gera um juros composto ao contrário. Então eu acho que o ETF, pela praticidade, liquidez, taxa de administração baixa e todo esse universo que ele consegue abranger, eu acho que é uma classe de ativos interessante que vale a pena a gente conhecer.